Tenho que agradecer ao Zé Neves mais uma vez. Boa noite a todos. O meu nome é José Neves, o indicativo Charlie Tango 7 Bravo Delta Oscar. Fiz aqui uma apresentação do software que eu estou a usar para fazer o registro dos contactos nas minhas ativações POTA, mas é um software que não é só virado para o POTA, ok? Como vão ver. Software de registro de contactos. Porque, como eu estava a dizer, isto dá para a gente registar os contactos que faz e não só determinado tipo de contactos. Isto quando nós arrancamos o software, portanto, no dispositivo, esta é uma das imagens que aparece, eles vão atualizando muito, fazem muitas atualizações ao software. Como vocês podem, entretanto, o software saiu da fase beta. Já está em fase, portanto, no oficial e já vai na 25ª, portanto, atualização. Uma das características importantes que tem é que se, portanto, dermos início ao software, com ligação à internet, independentemente de ser por wireless ou por dados, se houver atualizações a fazer, ele mostra logo a atualização que faz. Ainda esta tarde saiu uma atualização. E para além disso, se houver atualizações das referências para fazer, seja SOTA, seja parques, seja flora, fauna, ele mostra logo as atualizações que há para fazer. Uh, Há sempre a opção de fazer logo na altura, ou, portanto, ou então diz-me-se e fazer mais tarde, quando for oportuno. Mas isto está sempre atualizado, realmente eles são espetaculares. Portanto, começamos aqui pelos settings. Esta é a parte, portanto, dos settings. Uh, Vou passar ao slide seguinte, que é para entrarmos, portanto, na particularidade de cada um deles, ok? Portanto, a primeira em que vamos entrar será aqui no General Settings. Isto são as opções que são configuráveis, não é? Aquela opção ali, o Show Numbers Row, se for ativada, é uma linha de números, que fica disponível, portanto, por cima do teclado. Eu pessoalmente não uso porque dou-me bem com a outra, ok? Uh, uma opção que eu acho aqui que é bastante importante é esta opção aqui, que é o Keep Device Awake, ou seja, portanto, eu normalmente tenho no meu telemóvel X minutos de tela ativa e ao fim do minuto ele desliga a tela, e portanto fica adormecido. Obviamente que é de ter esta opção ativa, porque quando estamos, portanto, numa ação de ativação, falamos assim agora aqui, não é? Quando estamos a fazer registros sucessivos, é bom que o dispositivo esteja sempre ativo e esteja, portanto, aquilo ali sempre visível, ok? Uma das coisas que eles aqui falam é o High Precision Location, que eu também não uso, porque não acho, até hoje não achei necessário, ok? Até hoje não achei necessário. Uh, os GPS estão muito, muito precisos. Eu posso lhes dizer o que é que me aconteceu quando fui fazer a ativação, portanto, a semana passada lá acima a Monte Junto.
e que ativei em simultâneo uma outra referência que está dentro do Parque de Monte Junto, e eu desloquei-me para a referência, portanto, que está dentro do Parque de Monte Junto. Epá, e quando cheguei, uh, eu tinha feito aqui o meu trabalhinho de casa e tal, e não sei o quê, e quando cheguei lá, a estrada de acesso estava cortada, ok? Estava fechada. Estava fechada porque, dado o temporal que aí houve, eles decidiram fechar a estrada porque andavam, e bem, epá, a remover as árvores que havia na estrada, a fazer cortes e tal, e não sei o quê. E eu digo assim, ok, bom, para ali não podes ir. Olhei à volta, epá, e vi uma mesa de piquenique espetacular ali mesmo à minha espera. E digo assim, ok, eu estou de certeza dentro da referência, mas deixa cá confirmar. Agarrei no telemóvel, abri o Polo. Não foi preciso fazer mais nada, vocês não foi preciso fazer mais nada, ok? A referência que o Polo imediatamente selecionou foi o 0359, ok? Portanto, isto só aqui a propósito do High Precision Location, ok? Portanto, eu até hoje nunca usei, talvez um dia precise de vir a usar. Isto cada caso é um caso, mas eu para já, até hoje não tenho utilizado, ok? Porque realmente os GPS estão muito, muito precisos. Uh, Isto é mais uma das, e portanto isto é a tela seguinte, ou seja, portanto, é o logging settings, não é? Isto está tão bem feito que até pode ser usado tanto para esquerdinos como para mãos direitas, como vocês veem. Eu sou esquerdino, portanto não uso o layout para destros. Outra coisa interessante aqui, as bandeiras dos países, pode ou não ficar ativo, ok? Eu pessoalmente tenho ativo porque acho muito interessante. Depois, esta parte aqui do State Field aplica-se muito mais aos colegas do outro lado do Atlântico, não é? O Show Bearing, se isto estiver ativo, é uma opção muito interessante. É uma opção muito interessante, porque a partir do momento em que portanto, é a partir do momento em que o indicativo do colega portanto, for reconhecido, e o que é o indicativo do colega ser reconhecido. Depois, mais à frente, isso está ali, aparece ali, mas eu falo já nisso. Portanto, isto tem uma opção de configuração em que nós fazemos a ligação ao QRZ com o nosso indicativo e com a nossa password. O que é que o software faz? Quando é inserido o indicativo do colega, ele liga-se ao QRZ, dá o indicativo do colega como bom e aparece o resto da informação, ou seja, o nome do colega, ok? E se a bússola estiver ativa, aparece também a bússolazinha a dizer a quantos graus é que o colega está de nós. Se está a 25 graus, se está a 280. É muito porreiro. É muito porreiro nós sabermos de imediato onde é que o colega está. Isto para quem tem preocupações, como eu tenho, em termos de saber, uh, e acho que qualquer pessoa que faz esta atividade no campo que gosta de saber exatamente onde é que os outros estão, para podermos perceber qual é que é a prestação da antena com que estamos a operar, ok? Acho que é muito interessante ter isto aqui ativo, ok?
Depois esta parte aqui, isto tem a ver com na tela onde nós fazemos o registro. Se quisermos fazer primeiro, se quisermos registar primeiro o sinal que estamos a receber, deixamos estar assim como está aqui. Se não, podemos pôr isto na ordem inversa. Registamos primeiro o sinal com que estamos a chegar e registamos depois o sinal recebido. Portanto, é à escolha. E também podemos daqui, isto tem aqui esta opção, onde isto é tudo configurável, onde registamos quais as bandas que fazemos, ok? Portanto, não vale a pena estar aqui a pôr outras coisas que não aquelas com que normalmente costumamos trabalhar. Portanto, isto aqui é uma parte em que ele diz há quanto tempo é que houve atualizações, há quanto tempo é que foi o software atualizado, há quanto tempo é que fizemos a última atualização, neste caso concreto, das referências POTA e das referências flora-fauna, ok? Isto são tudo informações que o software nos diz e que estão disponíveis para consulta. Aqui escolhemos aquilo que costumamos fazer. Eu só tenho aqui a opção de Parks on Air e de Worldwide Flora Fauna. Como vêem, há aqui ativações para SOTA, não é? Há mais. Basta ir aqui a esta opção e escolher as outras opções todas que estão para lá. E depois ainda há estas todas aqui para configurar caso se queira fazer aqui uma opção de um field day ou uma QSO party, etc. Tem uma série de cenas aqui por trás que se podem configurar. Isto aqui é já a parte quando vamos, portanto, fazer a ativação propriamente dita. Está aqui, portanto, aqui na parte da operação. Isto é como ele aparece, não é verdade? Isto é como ele aqui aparece. Depois, aqui a seguir, a gente arranca com o software. Isto, ele aparece com os registros, com os logs que já tem feitos. Carregamos aqui na nova operação. Ele aparece aqui nesta parte. E depois é uma coisa muito recente, tem para aí 3 semanas no máximo. Isto antigamente não aparecia, ok? Estes templates é uma atualização muito recente. Podemos já ter aqui templates feitos. Aliás, obviamente, por ele próprio, ele cria templates, ok? A gente pode escolher aqui um template. Depois, a partir do momento em que escolheu aqui o template, passa aqui ao quadro seguinte, que é este, que é onde vai adicionar das duas uma. Ou escreve ali como mencionei há pouco, quando estive lá em cima em Monte Junto, nem precisei. Ele automaticamente agarrou, foi logo buscar o parque. Ou pesquisamos aqui o parque em que estamos a trabalhar, isto no caso de haver acesso, portanto, à rede. Se não houver, escrevemos aqui e ele vai buscar. Mas, de uma maneira geral, ele é tão preciso que mostra logo aqui por baixo quais é que estão nas imediações, ok? E, portanto, depois aqui é só chegar aqui à cruzinha. Se for só um parque, clica-se ali, ele é adicionado.
Se for mais que um, não tem nada que saber. É clicar, se forem duas, é clicar na outra, que pode não ser aquela, pode ser outra que esteja cá mais abaixo, não é? Mas só para ser levantado. Ok. Ok, ó Nuno, ok, tudo bem, fica aí a nota. E então, pronto, é adicionar para ali os parques que estão, as referências que estão a ser ativadas. E depois das referências as referências que estão a ser ativadas, eu depois já mostro a seguir como é que isto aparece no log, ok? Esta parte é também portanto, depois da operação concluída. Uma das coisas muito boas que este software tem, como vocês veem, aparece cá em cima o indicativo e as duas referências que foram ativadas, ok? Então, o que é que o software faz? Ele antigamente não fazia, portanto, o full ADIF export, ok? Eu creio que não fazia. Sim, não fazia. Mas foi durante muito pouco tempo. Uh, Qual é a grande vantagem disto, deste software? E isto acontece o mesmo para as outras atividades, ok? O software tem a capacidade, nós só fazemos um registro, ok? Nós só fazemos um registro, no entanto, o software sabe que estamos a ativar uma ou mais referências, ok? Uma ou mais referências. Eu só tenho aqui, por exemplo, referências POTA, mas também podia ter vindo aqui atrás, vir aqui ali atrás, não é? Onde é que eu coiso? Onde é que tu estás? Eu, como tenho aqui a flora fauna ativa, eu também podia ter dito que estava numa referência flora-fauna, ok? E, portanto, imaginamos que estava a ativar, por exemplo, um caso concreto. Se for ali para o Parque de Monsanto, há ali um local no Parque de Monsanto em que é uma referência POTA, mas é também uma referência flora-fauna, ok? E então, aqui iria aparecer, iria aqui também aparecer a referência flora-fauna. Depois tenho aqui a possibilidade de exportar. Não é preciso fazer rigorosamente nada, a não ser um aspecto que eu depois já vou mencionar. Ele exporta estes três ficheiros, se nós quisermos, não é? A gente seleciona aqui aquilo que quer exportar, obviamente, não é? Pronto. Eu exporto sempre os três ficheiros, porque depois agarro aqui no Full AD, neste, e carrego isto para o meu log, ok? Pronto. E depois, a partir do momento em que tenho isto no meu log, ali carregado, meto isto no QRZ, meto isto no EQSQL e meto isto no LOTW, ok? Uma vez exportados estes três ficheiros, que podem ser exportados como entenderem, eu normalmente agarro e exporto isto por e-mail, pronto. Uma vez exportado por e-mail, depois carrego isto aqui no computador, faço o download dos ficheiros aqui no computador e ato contínuo é bem ato contínuo. Aliás, eu antes de exportar os ficheiros, obviamente, que confiro, eu passo aqui a mostrar, eu confiro se isto está tudo direitinho, não é? Confiro se isto está tudo direitinho, que é para depois não ter que estar a pedir para me anularem os uploads. Não fica bem, não custa nada. Pronto, eu carrego uma vez isto exportado, faço o download depois a partir do meu e-mail e carrego
a partir carrego, faço o upload a partir do site do POTA, e estão os ficheiros carregados. Depois o resto, o Full AD e outras coisas ficam para depois. Depois há aqui uma coisa que é importante, que é, não podia deixar de ser, não é? Está aqui em baixo sinalizado como uma zona de perigo, não é? Que obviamente é sempre possível apagar a operação. Portanto, eu não sei se certamente haverá aí colegas, uns que têm a aplicação instalada, outros não têm. Mas pronto, isto é assim, podem instalar a aplicação, podem eventualmente desenhar aí uma operação, epá, e depois simplesmente apagam. Pronto, fazem aí os testes que muito bem entenderem e depois apagam, não ficam aí com lixo, ok? Não ficam aí com lixo. Agora, passando um bocadinho à frente, entrando, portanto, isto é a parte das configurações, entrando agora aqui um bocadinho na parte do registro propriamente dito. Aquela setinha está ali em cima, por uma razão especial, que eu já passo depois a dizer. Portanto, isto é a configuração, em que aparece a parte do registro propriamente dito. Obviamente que é sempre preciso indicarmos aqui qual é que é a frequência que estamos a trabalhar. Ele reconhece de imediato onde é que estamos a trabalhar. Quando carregamos, portanto, quando fazemos um parque to parque, e depois de estar registado, que eu já mostrei à frente como é que se faz, aparece aqui, aparece aqui o pinheirinho, portanto, a dizer que este contacto foi um parque to parque, ok? Aqui em cima aparece sempre a data, o total dos contactos, aparece ali, aparece aqui, aparece a data. Aqui entrando, portanto, como vocês veem, aqui está a frequência e aqui está uma setinha, ok? E, portanto, e aqui estão as horas que estão sempre a correr. Andando aqui um bocadinho para o lado, portanto, aparece aqui esta opção, que é a opção para fazer o registro da referência do outro parque com que estamos a fazer o contacto. Aparece aqui uma opçãozinha para escrever notas e mais qualquer coisa. Aparece aqui uma opção que eu nunca utilizei, que vou mostrar a seguir, que é o self-spotting, que eu sei que há um colega que infelizmente não pode estar presente, tem utilizado bastante, mas há aí outros colegas que provavelmente estão a assistir e que eu agradeço que se tenham utilizado o self-spotting, que subam à frequência e partilhem aí partilhem aí da experiência que têm tido, portanto, aqui na utilização aqui desta opção do self-spotting. Todos ficamos agradecidos. E como veem aqui, há depois aqui também uma opção, portanto, para registar portanto, os parques de flora e fauna, ok? Depois passando aqui, se algo houve de errado ou não, eu, por exemplo, quando estou a operar, eu nunca perco tempo a fazer o registro dos parques com que estou a fazer parque to parque, ok? Eu tenho sempre papel e lápis comigo, eu preocupo-me realmente a fazer o contacto, a registar o contacto do colega, a parte das referências de parques, eu tomo sempre nota no papel. É a minha maneira de trabalhar, ok? Eu tomo nota das referências que o outro colega me dá, faço o apontamento do indicativo do colega também junto às referências e fica para depois. E o para depois é aqui, ok? O para depois é aqui. Já no final da operação, nas calmas, quando já fiz QRT, vou aqui à lista dos contactos, clico, clico em cima aqui do contacto e abre esta janela, ok? Que é uma janela de edição.
vou aqui à setinha e dá para perceber que o item seguinte é o Parque to Parque, ok? Chego ali, clico ali e pronto. E faço então ali o registro do Parque to Parque, ok? Faço ali o registro, clico aqui na disquete e fica gravado. E não me preocupo mais. Não perco tempo. Epá, porque às vezes as coisas não correm muito bem e então não vale a pena estar aí. Pessoalmente não é, porque isto depois cada um tem a prática que tem, e isso depois cada um tem a sua maneira de trabalhar, ok? Eu estou só aqui, portanto, a dizer como é que eu faço, mas obviamente que cada um de nós, cada um é como cada qual, como se costuma dizer, não é? Depois aqui, portanto, aqui temos os QSOs, depois aqui temos os spots. Se quisermos ver, enquanto estamos a operar, quais é que são os spots que há, ok? Eles estão aqui. E se nós quisermos, imaginemos que, portanto, já fizemos ali uma série de contactos e agora vamos nos dedicar aqui um bocado, portanto, a tentar caçar aqui uns parques. É fácil, a gente vai aqui aos spots, faz duplo, clica aqui em cima, clica aqui em cima do spot e fica na frequência. Ok? Pronto, depois é uma questão de conseguir escutar ou não conseguir escutar e conseguir fazer o contacto. Mas isto realmente é muito porreiro. Aqui a seguir temos a opção de Map, que é esta opção aqui. Se carregarmos, portanto, aqui no Map, o que é que o software faz? O software vai gerar, com base no registro que tem, portanto, este mapa com a indicação, e se clicarmos lá em cima de cada pontinho destes, obviamente que aparece o indicativo da estação, não é? Eu aqui fiz dois, porque como tinha para aqui para este lado, este mapa até foi da minha última ativação, exatamente. Exato. Nos 12 e nos 17, pois. Portanto, a gente faz assim, faz aqui, tem esta opção de fazer o recorte do mapa onde é que faz uma captura, isto é feito no telemóvel, eu ajusto o mapa e a seguir faço uma captura de ecrã e fico com este bocado do mapa, não é? Porque ele quando faz o mapa da globalidade, não é? Depois nós podemos aumentar o mapa um bocadinho para isto ficar mais visível e depois, pronto, e aqui são os contactos do outro lado do Atlântico, ok? Pronto. Depois há aqui uma cena, que é esta cena aqui. Esta cena aqui não está em parte nenhuma do software. É o chamado, é o chamado ovo da Páscoa, ok? Que é aqui. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? É aqui. Certo? É. Portanto, como vocês veem, está aqui uma setinha vermelha. E então, para obtermos este resumo, ok? Para obtermos este resumo, há que, há que clicar aqui em cima. Há que clicar aqui nesta barra de resumo da operação, ok? Clicando aqui, aparece o resumo da operação, ok? Onde está tudo escrito. Quantos QSOs, durante quanto tempo, quantos parques, portanto, os contactos que foram feitos e aonde, os estados dos Estados Unidos que foram, portanto, que foram contactados, e depois aqui embaixo o resumo da operação por bandas. Epá, para mim, está muito porreiro, muito a porreiro. Aqui, quais é que são? Fiz aqui assim uma coisinha, a dizer assim a favor, a utilização é gratuita, ok? Correm vários sistemas operativos,
é instalável em diversos dispositivos, ok? Utiliza muito poucos recursos, e está muito bem feito, ok? Epá, a curva de aprendizagem é rapidíssima, pode ser utilizado offline, que é uma coisa muito importante, ok? É uma coisa muito importante. Portanto, nós podemos ir para um local onde não há acesso a dados, ok? E ele funciona perfeitamente na mesma. Obviamente que aquilo que depende da ligação à rede, obviamente que ele não pode fazer, não é? Ele não pode fazer, ele não pode ir confirmar à base de dados do QRZ o indicativo que lá estamos a colocar. Não pode, obviamente. Mas quando tiver acesso à rede, ele atualiza o registro todo, ok? Uma coisa que eu acho aqui muito interessante nesta parte da ligação à base de dados do QRZ, mas todos nós que aqui estamos, quase de certeza que sabemos, quase todos sabem, de certeza absoluta, que há muitos colegas que não estão registados no QRZ, ok? Pronto. Uh, Também muitos de vocês sabem, quase de certeza absoluta, que há muitos colegas que mantêm e bem, para além da troca do indicativo de estação, a troca do nome do operador, ok? Nomeadamente colegas alemães e colegas franceses. Portanto, aí há quase sempre a troca portanto, do operador de estação. Outros nem tanto, outros nem tanto. A consulta online à base de dados do QRZ é muito fixe, porquê? É muito fixe porque assim que nós introduzimos o indicativo do colega, ele diz logo se ele está no QRZ ou não. E quando ele diz que não está no QRZ, mesmo que nós não estejamos lembrados de pedir portanto, o nome do operador, é bom que o façamos de imediato para podermos depois introduzir. Tomamos nota, eu tomo nota, e até faço isso a posteriori, nem faço isso na altura, mas fico logo ali com o nome do colega ao lado do indicativo dele ali no papel para tratar daquilo depois. Escuso depois de andar à procura do nome do colega, ok? Portanto, aqui esta questão da utilização offline é fixe por isso, porque ele continua a funcionar. A gente faz tudo aquilo que tem a fazer, ok? Ele depois, quando tiver ligação à rede, faz a atualização toda. Faz a atualização toda. É claro que esta questão de trabalhar offline, uma das coisas que este software tem, muito porreiras, por exemplo, nós fazemos vários contactos com o mesmo colega. A partir do momento em que nós, mesmo não estando online, ok, mesmo em offline, a partir, a partir do momento em que nós introduzirmos o indicativo do colega, ele diz-nos logo se é o sétimo, se é o décimo, se é o terceiro contacto que estamos a fazer com o colega, ok? Pronto. À semelhança de outros softwares de log, se no mesmo dia fizermos um outro contacto com o mesmo colega numa outra banda, ele também diz logo que é um novo contacto numa outra banda. Portanto, todos estes pormenores que os bons softwares de log têm, este também faz, ok? O grupo de desenvolvimento, desculpem aqui, a parte das contribuições são bem-vindas.
O software está realmente muito bem feito. O grupo de desenvolvimento está sempre em cima disto. Ok? Pessoalmente já fiz mais que um contacto, pelo menos com três colegas que fazem parte do grupo de desenvolvimento. Eles estão identificados mesmo como fazendo parte do grupo de desenvolvimento. E eu, por acaso, já calhou fazer. Já pelo menos fiz três contactos. Já fiz três contactos. Como disse logo até no início, portanto, isto já vai na 25ª atualização. Há atualizações muito regulares dos fecheiros das referências. Contra. Eu tive há dias conhecimento aí num grupo do Facebook, acho que foi no grupo POTA, portanto, no grupo POTA, portanto, o grupo POTA, leia-se, dos Estados Unidos. Houve um colega que apareceu a dizer que o software crashou, mas eu já utilizo este software desde maio do ano passado, desde o dia 1 de maio. E eu, pronto, vejo pelo menos uma vez por dia o grupo POTA dos Estados Unidos, e só há dias, foi esta semana que houve um colega que veio dar conta que o Polo tinha crashado, ok? Que o Polo tinha crashado. Mas pronto, lá está. Pronto, isto. A única coisa que não cracha é o papel. Mas mesmo assim, cuidado, porque eu também já vi um colega que toma nota das coisas no papel e que depois chegou a casa com o papel todo rasgado porque meteu o papel no meio de outros papéis, decidiu rasgar os papéis e chegou a casa com o papel onde tinha os registros feitos todo rasgado, teve que andar a colar aquilo tudo aos bocados. De maneira que também é assim uma coisa um bocado um bocado gira, ok? Tenho aqui, isto não é um contra, ok? Isto aqui é esta questão aqui do LJW. Eu deixei isto aqui para o final. Isto não é uma coisa contra, ok? Nós temos que saber o que é que temos nas mãos, porque isso é imprescindível. Se não soubermos o que é que temos nas mãos, é assim um bocado parvo. Não há como a gente saber o que é que tem na mão. E então vou voltar aqui um bocadinho atrás. É esta questão aqui do full ADIF, ok? Pronto, isto é assim. Uh, Quando nós configuramos a operação, ele configura a grid onde nós estamos, ok? Conforme o parque em que nos encontramos, correto? O que é que acontece aqui no Full ADIF? Eu até vos podia aqui mostrar. E mostro aqui num instantinho, porque isto não custa nada e vocês ficam a saber exatamente como é que isto é. Espera lá, que eu tenho isto aqui assim. Vocês estão a ver aqui o meu ecrã a trabalhar, não estão? Alô? Não, não estamos. Estão a ver o meu ecrã a trabalhar, não estão? Sim, sim. Então eu vou aqui abrir isto rapidamente. Ok. Então é assim. Estamos a ver só o PowerPoint. Então, e agora? Não, não, só o PowerPoint neste momento. Com o slide Ah, que tinha ficado parado. espera. Ficou em pausa. Ficou em pausa porque eu mudei. Estamos no slide 13. Sim. Epá, então, olha, eu vou-vos dizer como é que é, mais nada, e escuso estar aqui com avarias, porque senão depois é uma parvoíce. Pronto. Voltamos aqui ao slide e eu digo-vos o que é que acontece. Quando nós mandamos exportar aqui o Full ADIF, ok, ele altera a nossa grid, ok? Ele altera a nossa grid.
ok? Pronto. E então, quem usa o LOTW, quem usa o LOTW só aceita fecheiros ADIF cuja grid seja coincidente com a grid configurada na altura em que foi solicitada a chave. Portanto, aqui no meu caso concreto, é o IM 52 Hotel Quebec. Se eu enviar para lá uma grid IM 59 Hotel Quebec, ele já não aceita. Ok? Ele já não aceita. Então, o que é preciso fazer? O que é preciso fazer, no meu caso concreto, todos os colegas que eventualmente utilizem isto e também utilizem o LOTW, o que é preciso é o que é preciso fazer? O que é preciso fazer é editar é preciso editar o full ADIF, não é? Edita-se o full ADIF, vai-se lá à grid do Charlie Tango 7 Bravo Delta Oscar e altera-se. Pronto, e aquilo são 2 minutos. É encontrar a grid e substitui todas por esta que eu indiquei. Pronto. Encontrou, alterou, gravou e a seguir já pode subir, já pode subir para o LO, lá para cima para o LOTW, ok? Foi só porque não quis deixar de salientar isso, pronto, porque realmente é o que acontece e não vale a pena a malta depois andarem às cabeçadas, ok? Porque o LOTW realmente só aceita a grid do fecheiro ADIF que está a ser feito o upload, tem que ser rigorosamente igual àquela que consta da chave. Caso contrário, não aceita. E pronto, e cheguei aqui ao fim desta minha apresentação. Não quero deixar de agradecer a vossa presença, a participação. Espero que comece aí a saltar, ok? E pronto. E o meu obrigado mais uma vez aí à direção da Associação de Rádio Amadores da região de Lisboa, por ter realmente permitido a fazer aqui esta apresentação aqui junto de todos vós, ok? Epá, está aí um colega que à partida queria colocar aí uma questão, com a permissão de todos, e para não cair em esquecimento, acho que eu passo-lhe já a palavra, ok? É o Nuno, não é? Sim, sim. Olá, muito boa noite, Olá, meu Nuno. colega. Então vou fechar isto e vou parar aqui. Ok, pronto, ok, está fixe. Muito Então, obrigado pela apresentação. E pronto, e eu tenho tido uma dúvida em relação a esta aplicação, este software, se haveria uma versão para o Windows. E na realidade eu já tenho andado à procura e na verdade não consegui encontrar. Mas também, pronto, não tenho também investido muito tempo para tentar solucionar o problema. Mas uma vez que, pronto, que está a falar que existe até vários recursos a nível de software para vários dispositivos, podia ser que já houvesse essa novidade e eu não tivesse simplesmente a par. peraí, então A iOS já há, tenho ideia. eu vou aqui confirmar já agora. Pelo menos para iPads, desculpe. Se calhar posso estar a fazer confusões, se calhar é para iPads e não para Mac. Eu estou a perguntar isto porquê? Porque eu realmente estou bastante satisfeito com o software. E Sim. estava a pensar eventualmente até utilizá-lo como software principal mesmo no meu QTH. Porque, como disse,
é possível fazer o upload para o LOTW e eu É? sei que é atualizar no QRZ uma opção em que o QRZ vai beber os logs que nós fazemos no LOTW. Sei que, ao contrário, só possível se nós pagarmos a subscrição do QRZ. Mas é possível nós fazermos o upload para o LOTW e do LOTW depois ele vai beber para o QRZ. E pronto, exatamente por aquela questão da facilidade do upload, tinha pensado pronto, em usá-lo mesmo no meu computador. Neste momento só dá para o coisa, só dá para o iOS. Ainda não dá para o Windows. Ok, era isso. É Então isso, pronto. é É isso. isso aí. Eu estou aqui a confirmar no GitHub, que é onde está, portanto, o repositório dos ficheiros, e realmente não. Só tem para o iOS. Só tem. Posso dar aqui só os meus 5 cêntimos? Faz favor. Estive a experimentar aqui, fazer o espelhamento aqui do tablet ou do telemóvel no Windows Sim. e o polo funciona e funciona perfeitamente. Num tablet Windows, Não, no computador. no computador, Fazer o espelhamento, portanto, se tivermos instalado no tablet, na verdade, certo? podemos ativar aqui esta função, depende do Windows também, mas há uma função aqui que é Ah, Sim. Emparelhamento com o software. do telemóvel, não é? ei, E isto fica boa, mesmo aqui uma janelinha com o polo lá dentro, que dá para fazer resize ao tamanho do ecrã, entrar no correto. Certo. fica a Pronto. funcionar impecável. Ora bem, então isto é mesmo o que a gente precisa. É de malta que gosta de mexer e que, pronto, e que partilha aqui na hora como é que as coisas Ainda funcionam. essa opção, dessa hipótese, mas já percebi. Obrigado, colega. Pronto, porreiro, muito fixe, muito fixe. Sim, senhora. Bom, colegas,